Olá, galera do canal, tudo bem? Meu nome é Carla Gomes, eu sou educadora financeira e hoje a gente vai tratar de um tema que está bastante em alta em decorrência do que a gente está vivendo e sempre foi um dos grandes problemas dos brasileiros. Dívidas. Então, se você já teve em situação de dívidas, se está em situação de dívidas, se conhece alguém que está em situação de dívidas, compartilha esse vídeo agora mesmo. Eu tenho certeza que alguma das dicas que eu falar aqui para você hoje, com certeza vai te ajudar. Então, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar esse vídeo. Bom, dívidas. Como a gente entra nessa situação? Bom, eu separei aqui alguns pontos que geralmente fazem uma pessoa entrar nas dívidas. E eu queria conversar, antes até de a gente tratar das dicas, sobre esses pontos. O primeiro ponto é quando a pessoa geralmente entra em situação de dívidas, quando ela vive uma vida que é incompatível com o seu rendimento. Como assim? Escolhas incompatíveis com o seu nível de renda são o primeiro passo para uma situação de endividamento. Ou seja, aquele famoso viver de aparências. É isso mesmo. Então, geralmente, quando eu atendo alguém que essa pessoa está numa situação de endividamento, esse é um dos primeiros pontos que a gente identifica. Escolhas incompatíveis com o nível de renda daquela pessoa. Muitas vezes, isso se dá decorrente ao meio social que ela está inserida. Então, às vezes, a pessoa está inserida num meio social onde o nível de renda é um pouco maior do que o dela, e aí ela tenta acompanhar as despesas, os gastos, o estilo de vida até daquelas outras pessoas. Ou seja, a conta não fecha, né? E aí, esse é um dos principais pontos que leva as pessoas ao endividamento, fazer escolhas incompatíveis com o seu nível de renda. Primeira dica de hoje: viver um nível abaixo do seu nível de renda. Como assim, Carla? Me explica. Explico sim. As pessoas que por opção escolhem viver um nível abaixo do seu nível de renda, fazer escolhas que não comprometam 100% do seu orçamento, mas isso por opção própria, a probabilidade dessas pessoas terem qualquer tipo de dívida ou se encontrarem numa situação de endividamento é muito menor. Então, você escolher viver um nível abaixo do que as suas condições financeiras permitem, garante a você flexibilidade. E quando você tem flexibilidade, que você passa por uma situação difícil ou que acontece algum tipo de imprevisto, você está preparado para assumir aquilo ali e não entrar numa situação de endividamento. Então, a primeira dica de hoje até para evitar uma situação de endividamento, viva um nível abaixo do seu nível de renda, que eu tenho certeza que a probabilidade de você entrar numa situação de endividamento vai ser muito menor. O segundo ponto que faz com que as pessoas fiquem numa situação de endividamento é falta de reservas e seguros. Falta de reserva, eu já falei aqui num vídeo anterior, a importância de uma reserva de emergência, como ela pode ser importante no momento de dificuldade e como ela pode te ajudar, inclusive, a aproveitar oportunidades. Então, se você não assistiu esse vídeo ainda, eu recomendo que você assista para saber a importância de uma reserva de emergência. Outra coisa que faz com que as pessoas fiquem endividadas é a falta de seguros. Como assim, Carla? A única certeza que a gente tem na vida é de que imprevistos acontecem, né? Como diz o meu mestre das finanças, Gustavo Cerbasi. Então, a gente tem que estar preparado para quando esses imprevistos acontecem, você ter um seguro. Seja ele um seguro de automóvel, seja ele um seguro residencial, seja inclusive um seguro de vida, que a gente nem gosta muito de falar.
mas existem porque é necessário, né? Então, a falta de seguros e a falta de uma reserva de emergência também é um ponto que interfere demais e que faz com que as pessoas entrem numa situação de endividamento quando tem algum tipo de dificuldade. Então, esse é o segundo ponto que eu queria conversar com vocês, sobre as causas de as pessoas entrarem no endividamento. Outro ponto que faz com que as pessoas fiquem endividadas, e esse poucas pessoas comentam, é a falta de investimentos na sua carreira. Então, o que acontece? Quando você não investe em você, na sua carreira, você vai ficando defasado. E quem fica defasado tem a probabilidade de ficar para trás no mercado de trabalho ou para trás no tipo de negócio que você atua, se você é empreendedor. Então, a falta de investimentos na sua carreira também é um ponto que pode gerar, que pode proporcionar para você uma situação complicada e aí sim te levar ao endividamento. Então esse ponto poucas pessoas falam e eu quis trazer aqui para vocês justamente por isso, pela falta de conhecimento, e que para você fique atento e não cometer esse erro. Então invista sim em você, né? Quando a gente for falar no vídeo de orçamento doméstico, né, orçamento familiar, eu separei uma parte para falar sobre esse assunto, de tão importante que ele é para a composição do nosso orçamento e garantir que a gente não passe por situações adversas. O último ponto que eu queria conversar antes das dicas é falta de planejamento e falta de flexibilidade. Flexibilidade, eu já falei um pouco no tópico anterior. Quando você compromete 100% da sua renda, então fica muito difícil, no momento que você passa por alguma situação difícil, você ter flexibilidade para lidar com aquele imprevisto, né? Então a falta de flexibilidade a gente já conversou no ponto anterior e eu queria só ressaltar nesse ponto. Mas a falta de planejamento também te atrapalha. A gente tem que ter em mente o seguinte: como eu falei no tópico anterior, imprevistos acontecem e a gente tem que estar preparado para eles, né? Então a falta de planejamento também garante às pessoas uma situação complicada e leva à situação de endividamento. Por quê? Imprevistos acontecem, como a gente já falou, e se a gente não se planeja para eles, a probabilidade deles interferirem de forma muito negativa no nosso orçamento e gerarem uma situação de endividamento é muito grande. Então, não seja uma dessas pessoas que é atingido por situações. Esteja preparado para elas, né? E agora vamos lá para as dicas de quem já está nessa situação de dívidas e quer muito sair. Eu vou te ajudar. A primeira dica para você sair das dívidas é: reúna sua família e fale o tamanho do prejuízo. Como assim, Carla? As pessoas que estão envolvidas no seu orçamento familiar precisam saber que você está em dívidas e precisam saber o tamanho das dívidas. Só assim você vai conseguir aliados para reverter essa situação de endividamento. Quando você fica com uma situação de dívidas para você, o seu cônjuge não sabe, os seus filhos não sabem, as pessoas que estão ao seu redor não sabem, elas acabam te atrapalhando. Então, quando você reúne os envolvidos e fala da situação de endividamento, eles passam a ser aliados, eles passam a te ajudar e a compreender as decisões difíceis que você tem que tomar numa situação de dívida e acabam ali sendo ajudantes para que você possa conseguir reunir forças e sair dessa situação de endividamento. Então esse é o primeiro passo. Se você está endividado, quer sair das dívidas, reúna sua família e fale com eles sobre as dívidas. O segundo passo é ver a possibilidade de aumento de renda. Como assim, Carla? Então, você sabe fazer alguma coisa além da sua ocupação principal? O momento para aproveitar as suas habilidades é agora. Então, se você sabe fazer qualquer coisa adicional à sua profissão, à sua ocupação atual,
faça. Que seja vender algum tipo de comida, bolo, sapato, consertar roupas, o que for. Qualquer habilidade que você tiver, o momento de você usar é agora. Porque o que acontece quando você está endividado? Você já comprometeu toda a sua renda e um percentual além dela. Então, o aumento de renda é uma opção para que você possa respirar e conseguir negociar as suas contas, até ter dinheiro para negociá-las e começar a sair da situação de endividamento. Ou seja, procure qualquer coisa que você saiba fazer ou que alguém da sua casa saiba fazer, né, para auxiliar nesse aumento de renda. Então, essa é uma opção muito válida e muito importante quando a gente trata de endividamento. Seja o valor que for, você precisa aumentar a sua renda, né, para que você possa ter condições de sair da situação de endividamento. O segundo passo, depois de você verificar os seus dotes e os dotes dos seus familiares para vendê-los em seguida, faça uma avaliação do seu orçamento. Quando você faz uma avaliação do seu orçamento, você vai determinar o que é importante e o que é essencial para você e para sua família. E isso é muito importante, porque quando você está numa situação de endividamento, você vai ter que fazer escolhas, e escolhas difíceis. Você vai ter que cortar gastos e custos do seu orçamento familiar para começar a negociar com os credores e sair dessa situação de endividamento. Então, quando você faz essa avaliação do orçamento da família, você sabe o que para você e o que para os seus entes queridos é importante dentro do orçamento familiar e o que é essencial. E aquilo que também não é, que vocês podem viver sem. Então, a avaliação do orçamento de uma forma bem crítica é o terceiro passo e um passo imprescindível para que você possa ter condições de sair das dívidas. Porque através dessa avaliação, você vai poder fazer economias dentro de casa e cortar gastos onde realmente é necessário. E esse corte de gastos de forma consciente e planejada, com certeza vai ajudar você e a sua família a sair dessa situação de endividamento. Outro ponto que vai ser determinante para você e para a sua família no momento da saída do endividamento são os bens. O que são bens? Qualquer coisa que você tenha que possa se desfazer. Ou seja, se você tem um celular hiper mega ultra moderno, o momento de vender ele é agora e ficar com um celular mais simplesinho e ter ali um dinheiro extra para começar a negociar suas dívidas. Se você tem um carro, mesma coisa, se desfaça do bem. Os bens podem ser adquiridos num outro momento, a dívida não. Então, o que acontece? Se você tem algum bem que pode vender, seja ele um bem grande, pequeno, de muito valor, de pouco valor, um momento de se desfazer agora. O que você precisa ter em mente o endividamento é uma situação passageira. Ou seja, se você souber lidar com as dívidas, você vai ficar um momento endividado e posteriormente você vai conseguir resolver aquela situação e dali adiante você vai poder fazer escolhas novamente, né? Então, quando as pessoas não resolvem as suas dívidas, elas se colocam numa situação onde o endividamento se torna permanente. E isso é péssimo tanto para você como para a sua família e todas as pessoas que estiverem envolvidas dentro daquele orçamento familiar. Ou seja, o momento de fazer escolhas, cortes, redução é agora, para que esse momento seja mais complicado, mas que mais na frente vocês possam novamente desfrutar de todos os benefícios que o dinheiro pode proporcionar. Mas tem que ficar atento. Se você tem algum bem, alguma coisa que possa se desfazer, se desfaça. Coloque na sua cabeça que essa é uma situação imediata
é uma situação única e que se você não resolver essa situação agora, isso pode refletir para o resto da sua vida, né? Então, tenha consciência de que a situação de endividamento ela é passageira se você tomar uma atitude agora. Se você postergar, deixar para depois, isso pode comprometer e muito a qualidade de vida da sua família e pior, de uma forma permanente. E o último ponto que eu queria deixar aqui para vocês é negocie. Exemplo. Se você tem uma dívida de cartão de crédito, não pague nada. Não pague o mínimo da fatura. Mas Carla, como assim não pagar nada? Que loucura! Sim, não pague nada. Até que o banco consiga negociar com você. Quando você paga o mínimo da fatura, por exemplo, o cartão de crédito ou a operadora que forneceu aquele crédito para você, ele não tem intenção nenhuma de negociar. Por quê? Porque você tá pagando juros e para eles o pagamento de juros já é muito bom. Então, não pague nada, né? Se você tá devendo financiamento, seja lá o que for, não sendo financiamento imobiliário, você tem a opção de negociar. No financiamento imobiliário, infelizmente não. Mas nos outros e qualquer tipo de endividamento, de dívida, tomada de crédito, você tem a opção de negociar, contanto que seja de interesse do ente que está te cobrando de negociar com você. Então, quando você paga o mínimo das coisas, realmente a operadora, o cartão de crédito, a instituição financeira em geral, ela não tem interesse de negociar. Então, a partir do momento que você para de pagar e entra em contato com eles para fazer uma negociação, ou vice-versa, né? Quando você para de pagar os mínimos, o seu telefone já toca com aquele número de São Paulo, aquele DDD esquisito, né? Onde você tem certeza de que é uma cobrança e é referente àquela dívida que você tem. Então, uma das táticas que eu uso com os clientes é da gente negociar de interesse do ente que está te cobrando, de fazer essa negociação. Então, para de pagar mesmo, não tem problema, né? A sua dívida não vai aumentar porque você deixou de pagar o mínimo. Então, a dica da negociação é negocie mesmo. Entre em contato com o ente que você tem a dívida, negocie, fale para eles quanto você tem para pagar, não tenha medo de ousar. Na negociação, você não pode ter medo de negociar, de ousar principalmente. Então, se você tem uma dívida de 200 reais, ofereça 50. Se você tem uma dívida de R$1.000, ofereça 150. Então, não tenha medo de negociar, porque a pessoa que vai estar ali do outro lado do banco, ela tem uma margem enorme de negociação. E muitas vezes eles querem fechar para mais, claro. Quanto mais juros o banco receber, melhor. E quanto menos você pagar, melhor para você. Então, não tenha medo de fazer propostas ousadas e até indecentes quando se tratam de dívidas, né? Então, quanto menos você puder oferecer para a quitação daquela dívida, melhor. E aí, se você usar as táticas anteriores de aumento de renda, controle do seu orçamento, corte de gastos, você vai conseguir ali juntar um dinheirinho para pelo menos dar entrada no parcelamento da dívida, se não puder fazer a quitação no seu valor integral, e você vai ter aí uma margem de negociação para negociar com esses bancos, essas instituições financeiras que já ganham tanto dinheiro cobrando juros da população. Então, vamos trabalhar de forma inteligente para sair dessa situação de endividamento e não tenha medo de ousar numa negociação, principalmente quando ela se tratar de dívidas, porque a margem, como eu falei, é enorme. Então, não tenha medo de fazer propostas indecentes para a quitação das suas dívidas, que eu tenho certeza que você vai se dar bem e vai conseguir sair dessa situação. E uma dica bônus que eu queria deixar é: assim que sair dessa situação tão difícil de endividamento,
recompense a sua família, né? Eles que foram tão parceiros nesses momentos difíceis, né? De cortes, de redução, aumento de renda, negociação, que se privaram de tantas coisas. Então, recompense sua família, né? Recompense esses aliados que batalharam juntos com você para sair dessa situação de endividamento. Mas recompense com moderação. E lembre das dicas anteriores que eu falei a respeito de como as pessoas entram na situação de endividamento e não caia mais nessas armadilhas. Esse é meu conteúdo para vocês hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, comentem aqui nos comentários. Se vocês querem que eu fale de algum outro assunto específico, traga mais dicas. E se você gostou desse conteúdo, se você acha que esse conteúdo pode te ajudar e ajudar a outras pessoas, por favor, não deixe de compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo.